bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo aí essa live, essa gravação. Para nós é uma alegria estar aqui mais uma manhã, né? Tá podendo falar da palavra de Deus, podendo pregar aquilo que está escrito na palavra. Amém. Você que está entrando aí, seja muito aí. Amém. Aperta aí no botãozinho de compartilhar para que mais pessoas possam assistir nessa manhã essa live, receber da palavra, receber do louvor. Amém. Logo mais essa mensagem também vai estar no YouTube, lá no canal Um Bocadinho da Palavra. Você pode assistir lá mais tarde também, ou mais tarde ou amanhã. Amém. Irmã André Rodrigues já entrou por aí. Compartilha aí, irmã, para que as pessoas possam assistir também, mais pessoas possam chegar. Amém. Então hoje nós vamos louvar a Deus. Tem uma palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração também para falar essa manhã, para que a gente possa refletir um pouco, buscar praticar a palavra de Deus. Amém. Fico muito feliz por estar hoje. Hoje é sábado, hoje é 17 de outubro de 2020. Amém. Mais uma manhã que o Senhor preparou para nós. Amém. Então o Marcel vai cantar. O Marcel está aqui comigo, Marcel Silva, um grande compositor. Um grande compositor e adorador do Senhor. Amém. Amém. E hoje, nessa manhã, ele vai cantar aqui dois louvores. Depois eu trago uma pequena reflexão para a gente. Depois ele canta de novo e a gente encerra. Mas já aproveite aí essa manhã. Começa a manhã bem adorando e recebendo a palavra de Deus. Amém. Marcel, passar aqui para Amém. Bom dia, meus amados. Mais um dia de live, né? Mais um dia, o nosso diácono Charles está aqui. Um homem de Deus, pode ter a certeza que é um homem de Deus. Isso aí eu posso falar porque eu conheço, né? Um grande homem que Deus tem usado para que nessas manhãs ele possa, através de Deus, possa estar abençoando a vida de vocês, né? E vocês, desde já nessa manhã, o que eu desejo para você é a força de Deus. Que você tenha a força de Deus nessa manhã para que você possa cumprir mais um dia de sua vida diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos deu o dom da vida, né? O dom de respirar. O Deus que nos deu o sopro da vida, né? Que nessa manhã você possa desde já estar com seu coração aberto, né, com seus ouvidos atentos para o que Ele tem para falar para vocês. Amém? Que possamos adorar o Senhor com toda a nossa alegria nessa manhã, com toda a nossa força e vigor. Amém? Pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez.
Essa é minha recompensa, esse é meu galardão, ter você perto de mim sempre. Essa é minha recompensa, esse é meu galardão, ter você perto de mim pra sempre. Essa é minha recompensa, esse é meu galardão, ter você perto de mim pra sempre. Pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. E não há outro que mereça, não há outro. Amado da minha alma, amado da minha alma, não há outro que me satisfaça. Amado da minha alma, amado da minha alma, não há outro. Essa é minha recompensa, esse é o meu galardão, ter você perto de mim pra sempre. Essa é minha recompensa, esse é o meu galardão, ter você perto de mim pra sempre. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus,
é o Rei, Ele é o Rei, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia, Ele é o Rei da Glória, amém? Aquele que nos deu a vida, aquele que todo dia está derramando graça sobre as nossas vidas, amém? Que você possa receber esse louvor e logo mais a palavra em nome de Jesus, aleluia. Vou colocar aqui. Amém? Glória a Deus, a irmã Andréa está por aí. Deus abençoe você que está assistindo, quem não está aparecendo o seu nome aqui. Deus abençoe sua vida. Amém? Ele é o nosso Rei da Glória. Ele é aquele que nós devemos adorar, buscá-la toda manhã, todo dia. Amém? Não somente pela manhã, mas o dia todo. Todo dia, o dia todo. Amém? Para que possamos nos encher dele, nos encher da presença dele, da palavra dele. E possamos nos fortalecer com a força dele. Amém? Paulo deixou escrito lá em Efésios capítulo 6, no versículo 10, que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então, a força que você precisa está em Deus. Amém? Mas ainda que você esteja fraco, Paulo também disse em 2 Coríntios capítulo 12, que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Amém? É na nossa fraqueza que ele nos dá poder, porque temos que confiar nele, confiar na palavra, confiar no amor, na graça do Senhor, que tem nos resgatado, tem nos cuidado a cada manhã, a cada dia das nossas vidas. Amém? Mas falando sobre milagre, né, eu tenho falado esses dias sobre milagres, e ontem eu fugi um pouco do tema, não muito, mas fugi um pouco do tema, e hoje eu queria fugir também mais um pouco. Eu vou falar de milagres, mas de uma forma aqui um pouco diferente. Por quê? Porque às vezes muitas pessoas só querem buscar o milagre de Jesus, só querem buscar ver aquilo que ele realiza e não querem experimentar, e não querem um compromisso com Deus. E como eu coloquei no temazinho aí dessa live, além dos milagres, então existe algo a mais do que somente milagres, existe algo a mais do que somente receber sinais, maravilhas e milagres do Senhor. Ele quer algo a mais de nós. Amém? Ele quer algo a mais de nós. Então aqui em João, Evangelho de João capítulo 6, no versículo 2, diz assim: passado algum tempo, versículo 1, passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então a grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Então a grande multidão estava seguindo Jesus por conta daquilo que ele estava realizando, por conta dos sinais que ele estava realizando. E mais embaixo aqui o texto de João vai falar do momento em que Jesus multiplica os pães, multiplica os peixes e alimenta as pessoas, e alimenta todos aqueles que estão o seguindo. Mas só que no versículo 26 e versículo 27, Jesus fala assim: Jesus respondeu a eles, ao povo: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque viste os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Ou seja, o povo só estava buscando ele para ter os benefícios que ele estava dando, mas não para ter, mas não por conta dos sinais, mas não por conta de quem ele era, né? De ter um compromisso com Jesus. E esse texto de João, né, esse capítulo de João, vai falar muito sobre compromisso. Versículo 27, ele diz assim: ó, trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Amém? Então nós não podemos trabalhar, ele diz ao povo, vocês não podem trabalhar, não trabalhar somente pelo alimento que se perde, ou pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Por quê? Porque o Filho do Homem, o alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o selo sobre ele. Amém? Deixa eu ler aqui um versículo, onde Jesus fala, aqui, no versículo 48, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Então, o pão que Jesus está falando, o alimento que Jesus está falando, em que você não pode somente trabalhar por ele, né? O alimento que você vai comer e logo depois não vai ter mais serventia, mas ele está falando de um pão diferente, de uma comida diferente. Aí ele fala, o pão que eu estou falando sou eu sou o pão da vida, o pão da vida sou eu. Então ele diz no versículo 53, ele diz assim, então Jesus os advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes da minha carne, ou melhor, a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, tem vida eterna. Eu vos ressuscitarei, eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Então veja, a verdadeira comida em que ele está dizendo aqui, não é a comida que você come, a comida que perece, mas sim a comida que é ele. A verdadeira comida é ele, o verdadeiro pão é ele. Então ele diz, versículo 56, aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém? Muita gente pensa que Jesus está falando aqui simbolicamente da ceia. E na verdade não é. Na verdade, a ceia fala simbolicamente disso aqui. Amém? Porque havia naquela época e ainda existe até hoje, né? Naqueles mundos para lá, em várias nações, em várias ajuntamento de pessoas no mundo, existia uma prática chamada uma aliança de sangue. O que era aliança de sangue? A aliança de sangue era quando você ia fazer uma aliança com alguém, ter um compromisso com alguém, e simbolicamente eles bebiam vinho e pão, comiam pão e vinho. Um exemplo disso você vê lá em Gênesis capítulo, se não estou enganado, é no capítulo 17, ou no capítulo 18, em que Melquisedeque aparece para Abraão, está lá em Gênesis, e simbolicamente eles vão fazer um pacto, e simbolicamente Melquisedeque traz pão e vinho para Abraão, e eles comem, ou seja, ele estava simbolizando uma aliança que eles estavam fazendo. Então, da mesma forma, quando Jesus diz aqui que vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, era algo simbólico, né, que teria que ser feito. Mas o que é que Jesus estava dizendo? Olha, eu não quero que vocês me sigam apenas pelos milagres, apenas por aquilo que eu dou a vocês, pelo alimento, né, que perece, para vocês se fartarem de pão. Mas eu quero que vocês tenham um compromisso comigo. Eu quero que vocês tenham uma aliança comigo. Amém? E não apenas viver de buscar coisas que perecem, coisas que vão passar com o tempo. Mas eu quero ter uma aliança com vocês. Então eles disseram, mas Senhor, é muito forte esse discurso, né? Quem pode suportar esse discurso? E começaram a ir embora. E começaram a abandonar Jesus. E é normal isso acontecer até hoje. Muita gente que não quer um compromisso com Jesus, muita gente que não quer uma aliança com Ele. Quando escuta a palavra, quando escuta que há um preço a se pagar, que há uma cruz a carregar, né? Você tem que negar a sua vida, negar as suas vontades para fazer a vontade de Jesus. Quando as pessoas escutam isso, elas começam a abandonar Jesus, começam a deixar de segui-lo. Foi isso que aconteceu. Quando ouviram um discurso mais forte, quando Jesus disse, olha, você tem que comer do meu sangue e beber da minha carne, ou melhor,
comer da minha carne e beber do meu sangue, ou seja, tem que ter um compromisso maior comigo. Vocês querem me seguir? Querem? Pronto, tem que ter um compromisso, porque compromisso é compromisso. Amém? Eu falei ontem sobre o jugo, que o Senhor nos dá, Ele disse, o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, versículo 29 de Mateus 11, tomai sobre vós o meu jugo. Então existe um jugo a você colocar, então existe um compromisso que você tem que ter com Jesus. Não é apenas segui-lo por aquilo que Ele faz, mas seguir por aquilo que Ele é. Amém? Ter um compromisso com Ele, buscá-lo, ter uma aliança com Ele. Amém? Então, Jesus queria, não, Ele quer, é um compromisso conosco. Amém? Ele fala para o povo, olha, vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue, então vocês têm que ter uma aliança comigo. Vocês querem? Aí o povo disse, não, a gente não quer. E começaram a ir embora. Começaram a abandonar Jesus. Começaram a deixar Ele. Então Ele faz uma pergunta para os 12 que os seguiram. Então Ele diz, então, Jesus, versículo 67 de Mateus 6, então Jesus interpelou os 12, fez uma pergunta aos 12, vós também desejais ir embora? Então Pedro diz assim, mas Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Sendo assim, nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus acrescentou, não vos escolhi eu, os 12, todavia um dentre vós é o diabo. Então aqui ele já fala sobre a traição que iria acontecer. Mas até o versículo 69, Pedro disse, Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ou seja, Pedro estava dizendo, Senhor, eu sei que é um compromisso grande, eu sei que é uma aliança grande, mas para quem nós vamos, para quem nós iremos? Nós temos que seguir ao Senhor, que o Senhor que tem as palavras de vida eterna, o Senhor que tem as palavras que alimentam o nosso espírito, amém? Alimentam o nosso homem interior. Então, nós vamos seguir o Senhor, nós vamos ter compromisso com o Senhor, nós vamos fazer essa aliança com o Senhor. Amém? Logo mais na frente eles vão cear, né? Lá perto da morte, Jesus, eles ceiam. Então ali eles estão simbolicamente fazendo isso que Jesus falou aqui, de comer da sua carne, beber do seu sangue. Então toda vez que você come da carne, bebe do sangue, ou melhor, toda vez que você participa da ceia, você está dizendo para Jesus, Senhor, eu quero uma aliança com o Senhor. Eu quero um compromisso. Eu não quero somente os milagres que o Senhor realiza. Eu quero ter um compromisso com o Senhor. Eu quero ter uma aliança com o Senhor. Amém? Porque é muito bom pregar milagres. Amém? Eu estou pregando milagres desde o começo do mês. É muito bom pregar milagres. É muito bom pregar aquilo que Jesus faz. É muito bom. Mas também é muito bom ter uma aliança com Jesus. Amém? Mas também é muito bom ter um compromisso com Ele. Amém? Muito mais do que a comida que perece, Ele tem uma comida melhor para nós, que é a comida, que é o pão que desce do céu, que é Ele mesmo. Amém? Ele tem essa comida para nós, que é Ele mesmo. Ele disse, aquele que comer da minha carne nunca mais terá fome, e aquele que beber do meu sangue nunca mais terá sede. Amém? Então, se você se alimentar de Jesus, se você tiver compromisso com Ele, tiver uma aliança com Ele, não só os milagres acompanharão a sua vida, mas a presença dele estará sempre presente na sua vida. Amém? Então que você possa, nessa manhã, se você está com a aliança trincada com Ele, que nessa manhã você possa renovar a sua aliança com Jesus. Amém? Amém? Renovar o seu compromisso com Jesus e segui-lo por aquilo que Ele é. Por Ele ser Deus, por Ele ser o Senhor de tudo, por Ele ser o Todo-Poderoso, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Amém? O siga, tem um compromisso com Ele. Amém? Marcelo agora vai cantar mais uma música. Aí você que está entrando aí, Deus abençoe. Se você puder compartilhar aí essa live, amém? Aperta aí no botãozinho de compartilhar. Manda aí para as pessoas, para seus amigos, para que eles possam receber também dessa palavra. Amém? E dos louvores que estão sendo entoados aqui. Então Marcelo vai cantar mais um hino aqui. Em nome de Jesus. Está aqui. Aleluia. Não tenho nada pra te oferecer,
nada que te possa surpreender, só o coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me impressione mais, nada que me apaixone mais, só tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Me inclino ante a ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino ante a ti, digno, impressionante, digno, eternamente digno, somente a ti eu inclino. Digno, impressionante, digno, eternamente digno, somente a ti eu inclino. Oh, digno, eternamente digno, impressionante, digno, somente a ti eu inclino. Aleluia. Pede do povo aí, mano. Amém? Que Deus possa estar abençoando as suas vidas, né? Queremos agradecer a todo mundo que está aí. Dona Maria do Carmo, minha sogra. Beijo no coração. Tem gente que não ama a sogra, né? Eu amo a minha sogra, é mesmo que ser minha mãe, né? Mas também muito tempo, né? 15 anos de convivência e quem ama mesmo. Mas eu quero dizer que eu amo a sua vida, Dona Maria. Amo a vida de quem está aí assistindo, né? Todo mundo, deixa eu ver aqui. Daniela Freitas. Nivaldo Xavier. Rivaldo Xavier. Rivaldo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Aqui, André Rodrigues. A irmã Andréa Rodrigues. Irmã Edna. Irmã Edna Fragoso. Irmã Cida. Irmã Cida. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. José Divaldo Moura Rossi. José Divaldo Moura Rossi. José Alexandre Barbosa. José Alexandre Barbosa. Isso aí. Pronto, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, né? Quero dizer a vocês que Deus é bom demais. Amém. Quero dizer que é um prazer estar louvando, é um prazer estar adorando ao nome do Senhor, mesmo até sem saber. Eu estou aprendendo violão agora. A irmã Charlie tem me convidado. E é isso aí, você não pode parar, você não pode desistir. Amém. Né? Você não pode estacionar, não. Mesmo aprendendo, mesmo dando nota errada, mas eu estou aqui para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Eu sei que um dia eu vou fluir tremendamente, porque Deus falou comigo. Amém. Amém? Mas desde já eu quero agradecer a vocês que estão aí, né? Vocês que ainda vão assistir esse vídeo, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Deus é bom demais, gente. É bom demais. Não há tempo mais de olhar para trás, mas sim de olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Aquele que transformou as nossas vidas. Amém. É fiel para transformar a sua vida também.
Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aqui é compartilhado o microfone. Mas agradeço a Deus por mais essa manhã. Amém. Que você possa ter um compromisso com Jesus. Amém. Ter uma aliança com Ele. E não apenas buscá-lo por aquilo que Ele faz. Porque Ele faz. Amém. Ele faz e Ele realiza milagre mesmo, que Ele é poderoso. Amém. Na vida de qualquer pessoa. Mas que você possa ter aliança com Ele. Amém. Milagre muita gente recebe. Mas aliança pouca gente tem. Pouca gente tem. Então que você possa ter uma aliança com Jesus. Assim como o Marcel falou, não desista não. Amém? Se você tiver os seus sonhos, os seus projetos, vá em frente, continue firme. Amém? Ainda que às vezes aconteçam adversidades, aconteçam problemas no meio na trajetória do seu caminho, mas não pare, não desista e continue firme, porque Deus está com você. Amém? Então fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de cada um que está assistindo e você que vai assistir também depois. Amém? Se você puder também, você que entrou aí depois, puder, compartilhe essa live, porque mais pessoas vão assistir depois. Amém? E amanhã não tem live, mas segunda-feira eu volto aqui com os milagres de Jesus. Amém? Se Deus quiser, de hoje a 8 no sábado, Marcelo vai estar aqui novamente conosco para a gente poder cantar de novo e adorar a Deus, agradecer pela semana. Amém? Então fiquem na paz, Deus abençoe. Eu vou orar, né? Essa manhã com vocês e agradecer. Pai, no nome de Jesus, graças te dou, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nos instrui, Pai, a não te procurar somente pelo pão que perece, Senhor, mas procurar o Senhor, que é o pão da vida. Nos instrui a termos um compromisso, uma aliança com o Senhor, porque só Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna, assim como Pedro falou. Pai, que o Senhor abençoe a vida de Maciel, que o Senhor possa ele dar sabedoria, Pai, e ensiná-lo, Senhor, a fluir cada vez mais, Senhor, na palavra e no louvor e na música também, Senhor, no toque no violão. Te agradeço pela vida de cada um que está assistindo também. Te declaro, Pai, prosperidade nas nossas vidas, em todas as áreas. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe. E até segunda-feira, às 6:30 da manhã.